Sejam muito bem-vindos, gente, a mais uma devocional nossa aqui, mais um Café com o Nerd. Sejam bem-vindos, Beto aqui com vocês, mais uma vez falando. Como vocês já viram aí a nossa temática, o nosso assunto hoje é não nos comparamos. Eu já vou acelerar algumas coisas, meu esboço tá aqui do lado. Então eu vou em algum momento olhar aqui para ler o texto bíblico. Porque tem que ter esboço, gente. Você vai estudar a Bíblia, a palavra de Deus, você vai preparar um estudo, alguma coisa assim, tem que ter esboço, tá? Você não pode pregar, você não pode levar um estudo sem preparar algo. Então tem um esboço. Não sai da nossa cabeça, mas eu não confio na minha cabeça tanto assim pra falar aleatório, tá bom? Mas é isso. Então nossa temática hoje é não nos comparamos. Estava eu pensando em uma das famosas frases de Senhora Minha Mãe, não só Senhora Minha Mãe, mas Senhora Mãe de muita gente. Acho que toda mãe brasileira já falou em algum momento pro filho: você não é todo mundo. É a clássica frase de mãe. Quando o filho falava: mãe, mas todo mundo vai estar lá, só eu não vou fazer tal coisa. Essa a gente estava pedindo para elas, né? Era deixar a bola ali no ponto do pênalti pra elas chutarem, né? Você não é todo mundo. E, de fato, a gente não é, né? E dependendo da mãe ainda, podia emendar, né? Eu lá criei filho pra ser igual aos outros, ou mais. Eu lá criei filho pra ser Maria, vai com as outras. E é um fato. Mas a gente tem essa necessidadezinha de seguir os outros. De não querer ser isolado, de não querer estar fora do grupo e de fazer comparativos, né? Que criança que não fez comparativos? Seja você olhar para alguém e pensar: putz, o cara é mais atlético do que eu, a menina é mais bonita do que eu, é mais esperto do que eu. Ou o contrário, se achar um pouco, né? Eu sou mais esperto do meu grupo aqui, cara. Putz, eu tô, tirou 5, tirei 10. Nossa. O ser humano é um ser que faz essas coisas. Só que essa frase de mãe é muito interessante, né? Você não é todo mundo. E eu fico pensando um pouco nisso, pensando nessa coisa da mãe e do pai, que vai lá, tem o filho, cria o filho, cuida do filho. Pra ele, pra ela, o filho é único. Mesmo que você seja, sei lá, um de 7 filhos, mesmo que você não seja o filho favorito, é único. Os seus pais te veem como um ser único. E eu parei para pensar que, se meus pais em terra me veem como filho único, como é que meu pai no céu me vê? O que será que meu pai no céu tem a dizer sobre eu me comparar a outras pessoas? E aí eu fui pesquisar. Eu fui atrás de alguns textos bíblicos que pudessem me responder isso. O que a Bíblia diz sobre se comparar a outro? E eu tenho certeza que a Bíblia deve dizer muita coisa sobre isso, porque é um livro com muitas referências sobre relacionamento, mas eu peguei 2 aqui pra gente, que é Gálatas 6, 4 e 5, e 2 Coríntios 10, 12, que é Paulo, né? São 2 textos de Paulo, porque Paulo vai falar muito sobre essa convivência na igreja. Eu acho que outros textos do Antigo Testamento, eles vão muito nessa linha de sociedade, de lei e pá. Aqui, Paulinho, para nós, é comunidade, né? Então, Gálatas 6, 4 e 5 diz o seguinte: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então, legal. 2 Coríntios 10, 12 diz o seguinte: pois não ousamos nos igualar ou nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, mostram falta de entendimento. Então, são 2 textos, são 2 contextos, e para a gente entender esses textos, a gente tem que ir para os contextos. A gente nunca pode tirar um texto bíblico do seu contexto, a gente nunca pode aplicar um texto bíblico simplesmente pegando um versículo desse: olha, falou sobre comparação, vou aplicar. Não é assim que funciona. Então, começando com Coríntios, 2 Coríntios, Paulo estava ali em uma defesa, ou pelo menos foi como eu entendi na minha leitura do texto. Ele estava um pouco se defendendo das suas cartas. Ele começa o texto falando: eu, Paulo, né, humildemente envio cartas a vocês,
E ele é bem irônico. Ele fala, eu, Paulo, que estou com vocês, sou humilde, mas quando estou longe, sou audaz, né? Porque as pessoas estavam comentando que, quando Paulo manda carta, ele manda porrada. As cartas de Paulo, misericórdia. Agora, quando ele vem, é pianinho, ele é de boa. Em outra parte ele até vai falar, porque falam que quando eu tô perto, nem de agradável de me ouvir falar né? Ou seja, eu sou 2 tipos de pessoa e tudo mais. E aí ele fala assim, não me façam ser audacioso presencialmente. É mais ou menos como ele estivesse falando assim, gente, quando eu tô com vocês, eu quero ser de boa. Quando eu mando as cartas, eu mando cartas mais fortes para orientar. Vocês não aguentariam o tranco se eu precisasse ser audacioso presencialmente. Se eu precisasse meter a bronca em vocês, do nível que eu tô fazendo com as cartas presencialmente, vocês não davam conta. É mais ou menos como se ele estivesse falando isso. E aí ele continua. Por quê? Porque essas pessoas que acusavam ele são pessoas que falavam assim, porque eu faço e falo. Eu sou bom. O Paulo, quando ele vem aqui, quando ele manda a carta, ele é o bababá. Mas quando ele vem aqui, fala de boinha, nem é interessante, já eu não, eu sou bem melhor. Eu consigo fazer um estudo melhor do que Paulo. Então, o que ele tá falando? Primeiro, vocês não aguentam o tranco. Tá. Ponto 1. Não queiram que eu seja tão duro com vocês presencialmente. Segundo, nós, aí ele tá falando sobre o pessoal do ministério dele, não nos igualamos ou nos comparamos com outros se recomendando por aí. A gente não tá aqui querendo se vangloriar, esses aí que se medem e se comparam consigo mesmo. Tipo, eu sou bom. A pessoa que olha pra si mesma e se acha boa, falta entendimento nessa pessoa. O que Paulo tá falando? E aí o Paulo continua. Ele fala, a gente vive o ministério e se orgulha do ministério. Por quê? Porque nos é permitido dentro do ministério que Deus nos deu. Então assim, se eu falo, se eu vivo algo, se eu prego algo e eu me orgulho disso, é porque foi algo que Deus me deu e me permitiu me orgulhar dentro desse ministério. Então se eu chego em vocês e falo coisas, é pro bem de vocês e é porque eu acredito e eu tenho essa moral. Por quê? Porque é o ministério que Deus me deu, Então, não façam essas comparações. A gente não é igual esses insensatos que por si mesmos se acham melhores do que os outros. É mais ou menos isso que ele está falando. Já Gálatas vai por outra linha. Gálatas está falando mais sobre a comunidade em si. Então Gálatas começa falando, olha, suportem uns aos outros, deem apoio uns aos outros no momento de dificuldade. Agora, se um de vocês pecar, não sejam vacilões com ele e não tentem carregar o peso dele. E aí vem para esse texto, de voltar aqui, Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então, é estranho, porque ele fala, levem os fardos pessoais, auxiliem a levar os fardos pessoais, mas cada um leva a própria carga. Que Paulo tá meio, em 6 versículos ele muda de opinião? Não, o que ele tá falando? Na comunidade, se ajudem. Tá difícil pra alguém, mostra um auxílio, cara, tô contigo, vamos orar junto, vamos estudar junto, eu tô aqui, se você precisar de uma ajuda, eu tô aqui. Agora, errou, é contigo. Eu não posso carregar as suas ações. Eu posso te ajudar no peso do ministério, mas eu não posso carregar as suas ações. O pecado é teu. A ação é tua. Então, assim, a carga de cada um é de cada um para ser carregada. Eu posso ajudar os outros a isso ficar mais leve, mas eu não posso carregar a carga de ninguém. Então, quando eu olho para mim mesmo, eu tenho que pensar assim, como eu estou vivendo a minha vida, e eu não posso ficar me comparando aos outros. É como eu estou vivendo a minha vida. Então, eu olho para mim e falo assim, poxa, eu pequei. Aí eu olho pro outro e eu penso, poxa, ele pecou mais do que eu, então estou melhor do que ele. Não! Eu tenho que olhar para mim e pensar assim, putz, pequei, ele também pecou, o problema é dele. A carga é dele, essa carga é minha. Eu pequei, eu tenho que me resolver. Eu vou me cuidar. Então, com as minhas ações pessoais, eu não vou ficar me comparando ao próximo. Então, eu não vou, pensando em Coríntios, eu não vou olhar para mim mesmo e me achar mais do que eu deveria ser. E eu também não vou ficar olhando pro próximo, me comparar ao próximo e olhar assim, vou carregar o peso dele. Não.
eu tenho que viver o meu. Por quê? Porque a gente vive uma vida, agora já realmente aplicando isso pra gente, diante de Deus, aonde nós vamos prestar contas das nossas ações para Deus. A gente e Deus é tete-a-tete. Então, o que eu faço, como eu vivo o meu ministério diante do que Deus me deu. Então, quando a gente vive uma vida de comparações, isso acontece muito, a gente está fazendo duas coisas. Duas coisas acontecem, né? Por exemplo, eu olho para um cara, Billy Graham, grande evangelista, e aí eu penso assim, poxa, eu queria ler tanto livro quanto o Billy Graham lê, eu queria ter lido a Bíblia tantas vezes como ele lê, eu queria orar tantas vezes, tanto tempo quanto ele ora, eu queria pregar tantas vezes quanto ele pregou, eu queria evangelizar tantas pessoas quanto ele evangelizou. Aí eu olho um cara grande, um cara abençoado, um cara bom como o Billy Graham, e eu começo a colocar a vida dele, os elementos dele, como inspiração para mim. Eu começo a me comparar a ele. Pô, o Billy Graham orava 5 horas por dia. Eu tô orando só 10 minutos, tá ruim. E aí eu olho pra ele e aí eu pego nele essa comparação do que eu tô vivendo, do que ele tá vivendo. E eu começo a viver com base nessa comparação. Duas coisas acontecem. Primeiro, eu vou me frustrar. Né? Por quê? Eu não sou ele. Não vou conseguir viver as métricas que ele viveu. Segundo, eu vou deixar de ler a Bíblia, orar, pregar, evangelizar da forma como Deus quer. E isso é muito importante. Quando eu olho para Billy Graham, eu tenho que entender que Billy Graham foi Billy Graham porque ele foi Billy Graham. E quando eu olho para o Beto, eu preciso entender que o Beto é o Beto porque ele é o Beto. Eu não posso olhar para o Beto e pensar, o Beto tem que ser o Billy Graham. Ou o Beto tem que ser igual ao Billy Graham. Não. O Billy Graham só foi grande porque ele olhou para Deus, Jesus, Espírito Santo e falou, é por você que eu vou viver. E é assim que eu tenho que viver. Eu não tenho que olhar para o Billy Graham e falar, vou viver igual ele. Eu tenho que olhar para a mesma pessoa em quem ele olhou. Olhar para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo e falar assim, é por você que eu vou viver. E aí em Deus eu tenho que entender, Deus, como é que você quer que eu viva isso? Ele leu ali a Bíblia dele, sei lá, 5 vezes ao ano. Quantas vezes o Senhor quer que eu leia ao ano? Como que o Senhor quer que eu leia? Porque fulano ora 10 horas direto, assim. Deus, como que o Senhor quer que eu ore? Como é que é nosso relacionamento, meu e seu? Por quê? Porque eu sou único diante de Deus. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender que Deus quer que eu viva para Ele, da forma que Ele desejou. Se Deus quisesse outro Billy Graham, o original não tinha morrido. Sabe? Então, a gente tem que olhar para essas pessoas e usar elas como exemplo. Exemplo de pessoas não pelo que elas fizeram, mas pela dedicação delas a Deus. Esse cara foi dedicado a Deus e ele pregou para milhares. Eu vou ser usado por Deus e eu não vou pregar para milhares. E tá tudo certo. E tá tudo bem. As minhas devocionais aqui tem o quê? 20, 30, 50 visualizações e tá tudo bem. Por quê? Porque são as 50 pessoas que Deus quis que de alguma forma essa mensagem possa atingir. E eu peço a dele, Deus, que essa mensagem possa atingir 50 pessoas. Porque são 50 pessoas, talvez uma delas o Billy Graham não teria atingido. Só estou dando um exemplo. Mas quando a gente se compara a essas pessoas, a gente está jogando uma régua lá em cima em coisas que as pessoas fizeram para Deus. Não é o que elas fizeram, mas é para quem elas fizeram. Então eu não vou, se eu comparo isso ao outro e me diminuo, eu estou sendo insensato. Se eu olho para o outro e eu me aumento, eu estou sendo insensato. Se eu olho para o outro, me comparo a ele, quero carregar as coisas dele, eu estou sendo insensato. Agora, se eu olho para o outro e quero que ele carregue as minhas, não, mas eu pequei, pega aqui, a culpa do meu pecado é tua. Porra, não é assim. A gente não vive a vida cristã se comparando. A gente vive a vida cristã se inspirando e vivendo para Deus. Beleza? Bem mais do que eu queria ter falado, peço desculpas. Mas é isso, eu vou me empolgando, vou falando e eu vou me esforçar para os próximos serem aí mais curtinhos. Mas obrigado você que ouviu até aqui, que Deus te abençoe grandemente, que essas devocionais possam estar sendo de utilidade na sua vida. E aquilo, se te abençoou,
compartilha com alguém, não deixa de curtir, comentar aí, que ajuda demais os dois nerds a gente poder continuar falando da palavra de Deus e alcançando pessoas que, talvez precisem ser alcançadas por nós. Então ajuda a gente a alcançar essas pessoas. Não é por nós, é pelo reino. Eu fico por aqui. Falou!